Assim nós oramos, assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar com vocês essa noite sobre restaurando o altar, o encontro entre quem eu sou e quem Deus é. Eu não sei se os irmãos conseguiram colocar o slide, já conseguiram colocar o slide. Restaurando o altar, o encontro em quem eu sou e quem Deus é. É tão tremendo nós entendermos sobre restauração do altar. Porque quando a gente olha para essa palavra, a gente percebe em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao versículo 39, que Jezabel e Acabe estavam perseguindo os profetas. Muitos profetas foram mortos por eles. E aí tem um homem chamado, se eu não me engano, não sei se era Obadias o nome dele, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas esse homem, ele protegeu 100 profetas do Senhor. Ele conseguiu alimentar eles com pães, colocaram eles dentro de uma caverna, e no meio desse tumulto todo, dessa perseguição que eles estavam enfrentando, Elias, que estava fugido, ele volta por uma ordem, por uma direção do Senhor. Quando ele volta e esse homem encontra ele no meio do caminho, esse homem fala: estou tendo uma visão. Fala: é você, Elias, você está aqui. Acabe tem te procurado em todas as fendas, em todos os lugares, porque ele quer encontrar você. E aí Elias olha para esse homem e fala assim: fale para o rei que eu estou aqui, que eu quero uma audiência com ele. E aí eles discutem, aquele homem conversa com ele: se eu for diante do rei eu vou morrer. Enfim, Elias se apresenta diante de Acabe. Quando Elias se apresenta diante de Acabe, Elias fala assim: olha, eu quero que você convoque todo o povo de Israel e que você vá até o monte com todos eles, profetas de Baal, o povo de Israel. E todos esses homens foram até o monte. E ali no monte acontece algo que nós lemos do versículo 30 ao versículo 39 de 1 Reis, capítulo 18. Porque existiu ali uma restauração do altar, para que o fogo do Senhor pudesse descer sobre aquele povo e Deus fosse glorificado no meio deles. Até aqui tudo bem, gente? Vocês conhecem a história? Fiz um resumo para que vocês possam entender. E é sobre esse ponto da história que eu quero trabalhar com você, sobre a restauração do altar. Porque quando nós olhamos que antes do fogo cair sobre as nossas vidas, existiu uma restauração do altar. Antes do fogo descer, existiu uma preparação. Antes da manifestação do poder de Deus e das pessoas proclamarem quem era Deus na vida do povo de Israel, existiu uma restauração. E todos nós precisamos restaurar o nosso altar diante de Deus. Porque, irmãos, nós estamos buscando a Deus, nós estamos clamando a Deus, nós estamos tendo uma vida com o Senhor, mas as pessoas conseguem perceber Deus na minha vida e na tua vida, ao ponto de que nós levantamos altares ao Senhor, amém? Quando nós levantamos altares ao Senhor, Deus é glorificado, a presença de Deus vem, o fogo desce sobre a minha vida. Está parecendo para você algo muito figurado, mas você vai entender à luz da palavra aquilo que eu quero trazer para você acerca da palavra de Deus sobre restaurar o teu altar. Quando a gente olha dentro dessa introdução, nós percebemos que existe uma diferença entre frequentar ambientes espirituais e viver uma vida no altar. É muito diferente de nós virmos a um culto, uma célula, buscarmos a presença de Deus e nós realmente vivermos uma vida no altar. É diferente de buscarmos talvez um ambiente espiritual, buscarmos um mover espiritual, buscarmos uma presença espiritual. Irmãos, preste atenção nisso. Porque muitas vezes a gente pode estar em um ambiente totalmente espiritual e a gente está vendo graça, poder, favor de Deus, mas nós não estamos com o nosso altar restaurado. Você entende isso? Então o fogo vai cair ali, o fogo vai cair aqui, Deus vai ministrar aqui, Deus vai fazer ali, mas na minha e na tua vida, Deus não vai fazer, porque o altar não está restaurado. A Bíblia diz que Elias, ele pega 12 pedras, e cada uma das pedras representando cada tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. E quando ele pega as pedras, ele faz uma vala, ele corta o novilho em pedaços, ele ajeita todo aquele altar. Porque o altar antes que estava ali do lado, tentando chamar a atenção de outros deuses, para que caísse um fogo ali, não aconteceu. Esse Deus não respondeu, Baal não veio. Elias não simplesmente joga o novilho ali e fala: Deus, mostra quem o Senhor é e vem com a tua glória sobre este lugar. Nós não vemos isso, e Deus queria fazer isso, mas o que Elias faz? Ele pega 12 pedras
cada pedra representando uma tribo, trazendo a identidade de novo do povo de Israel a Deus, porque o povo estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel. Então ele prega as pedras, ele traz a identidade de volta ao povo, ele restaura o altar, ele ora ao Senhor, ele clama a Deus e o fogo do Senhor vem. Quando o fogo de Deus vem sobre o altar, a Bíblia diz que todos reconheceram que Deus é Senhor. Irmãos, quando o nosso altar está restaurado, quando o nosso altar está estruturado, as pessoas reconhecem na minha e na tua vida que Deus é Senhor. Quando a Bíblia ela nos mostra que todo o grande mover de Deus, ele sempre nasceu de homens e mulheres que dedicaram a levantar um altar ao Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, um homem chamado Noé, ele levanta o altar depois de um dilúvio. Quantas coisas eu e você já passamos com Deus, e muitas vezes nós estamos levantando alguns altares ali, e as pessoas olham para a nossa vida e veem que Deus estava conosco dentro dessa situação, porque nós levantamos um altar a Deus naquela situação, nós nos restauramos, nós nos colocamos de pé, nós buscamos a presença de Deus, e Deus restaurou a nossa sorte em bênção. Então Noé, ele levanta um altar depois do dilúvio. Quando nós olhamos para Abraão, Abraão levanta altares por onde ele passava. Por onde Abraão passava, ele levantava altares ao Senhor. Quando nós olhamos Isaac, cavava poços e levantava altares ao Senhor em cada poço, falando: Senhor, bendito é o teu nome, glorificado é o Senhor por essa bênção. Cavava os poços e levantava um altar. Cavava os poços e levantava um altar. Era abençoado, levantava um altar. Tinha uma promoção, levantava um altar. Tinha uma bênção, era curado, levantava um altar. Todos os homens levantavam um altar quando algo acontecia. Moisés levantou um altar do deserto. Davi levanta um altar para que cessassem as pragas. Sabe quando você estrutura o teu altar e você levanta o altar? De repente tem alguém doente, e aí está enfermo, e está passando por uma dificuldade dentro da tua casa, e você coloca a tua vida no altar. Todos os dias você faz algo com Deus. Você ora da 1h da manhã, às 4h da manhã, até que essa pessoa seja curada. Altar exige sacrifício. Quantos estão entendendo isso? E deixa eu falar para você, irmão. Não é uma regra, amém? A tua particularidade com Deus é tua com Deus. O teu voto com Deus é teu com Deus. E eu só dei um exemplo, amém? Nós olhamos outro homem, Elias. Elias restaurou o altar em ruínas para que o fogo voltasse a cair. Eu coloquei algo que diz assim: o altar, ele sempre foi um lugar de entrega, de renúncia. O altar sempre foi um lugar da aliança, da presença e do fogo de Deus. E aqui, antes da gente entrar em alguns pontos e trabalhar Salmo 139, eu quero te detalhar e falar para você acerca de alguns altares, amém? Primeiro altar. O que o altar significa para o homem? O altar era um lugar de encontro. O altar representava: aqui Deus me encontrou, amém? Aqui Deus ouviu a sua voz. Aqui a minha vida mudou. O altar marcava territórios espirituais. O que o altar significa para o homem? O altar marcava territórios espirituais. Aqui eu encontrei o Senhor, aqui eu ouvi a voz do Senhor, aqui eu tive uma direção do Senhor. Quantos de nós já estabelecemos altares nas nossas vidas quando Deus nos revelou a sua presença? Você estava passando por algo muito difícil na tua vida, estava acontecendo algo terrível com você, e de repente você ali levanta um altar, e o altar significa um encontro com Deus, e Deus se apresenta a você, amém? Só que o altar também, o que o altar significa para o homem, além de um encontro? O altar significa para o homem um lugar de aliança. Então, quando alguém levantava um altar, ele estava dizendo: a minha vida pertence a Deus. O altar que você levanta a Deus significa um lugar de aliança. A minha vida pertence a Deus. O altar simboliza compromisso. Não era algo emocional, mas era apenas uma entrega real. Mas o altar também significa para o homem um memorial, aonde as promessas de Deus, os livramentos de Deus, a direção de Deus, a provisão de Deus acontecia. Porque quando nós olhamos para a história bíblica, muitos homens levantaram altares para nunca mais se esquecerem daquilo que Deus fez.
Irmãos, eu sei aquilo que Deus fez na vida da minha esposa. Eu contei esse testemunho para vocês várias vezes. Eu levantei um altar ao Senhor. Eu busquei ao Senhor, eu clamei ao Senhor. Eu levantei um altar ao Senhor e Deus me ouviu. Porque o altar, ele é um lugar de memorial. O altar, ele era marcado de uma forma visível pela fidelidade de Deus. Quando Abraão, ele levanta o altar, ele se lembra da promessa, ele se lembra dos livramentos, ele se lembra da direção, ele se lembra da provisão do Senhor. Toda vez que alguém via aquele altar, lembrava, Deus passou por aqui. Toda vez que eu olho para minha esposa e vejo ela bem, eu falo, Deus passou por aqui. Toda vez que eu olho para a vida do meu filho, que teve um diagnóstico de uma doença séria, rara, que ele ia morrer, eu vejo, Deus passou por aqui. Toda vez que eu vejo algo acontecendo na minha vida e eu levanto um altar ao Senhor em desespero, em choro, em lágrimas, e eu vejo aquilo que Deus ressuscitou, eu lembro, Deus passou por aqui. Olha para a tua vida, olha para os altares que você levantou, olha para como você estava antes e como você está agora, olha para aquilo que Deus fez na tua vida, olha para aquilo que Deus restaurou diante de um altar que você levantou, e se lembre, Deus passou por aqui. Deus passou por aqui. Mas o altar era um lugar de morte. Nenhum altar existe sem sacrifício. Então o que significa também um altar para o homem? Significa um lugar de morte, um lugar de renúncia. E isso aponta para uma verdade espiritual. Não existe presença sem entrega no altar. Não existe presença sem entrega no altar. A carne, ela precisa morrer, o ego precisa ser confrontado, a vontade própria, ela precisa ser rendida. Por isso o altar, ele sempre foi um símbolo de renúncia, santidade e consagração. Até aqui tudo bem? Está conseguindo entender essa ideia do altar? Irmãos, quando eu estava trazendo essa palavra, e eu fiz essa oração ao Senhor, eu falei, Senhor, o que tem a ver 1 Reis 18, o que tem a ver Salmos 139, o que o Senhor quer? Irmãos, eu estava em desespero, até ontem, não estava entendendo o que o Senhor queria falar, o que o Senhor queria ministrar, o que o Senhor queria trazer, o que o Senhor queria revelar, e aos poucos Deus foi mostrando, Deus foi ministrando, e em nome de Jesus, a minha perspectiva é essa noite, que você consuma tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela é o pão, ela continua descendo, ela desce, ela fala, ela transmite, ela transborda na tua vida. Agora o altar, ele significa para Deus, o que o altar significa para Deus? O altar representa acesso, repete comigo, acesso. O altar, ele era um lugar onde Deus se encontrava com o homem. Então era um ponto de contato entre o natural e o sobrenatural. Era o encontro da terra, o encontro com os céus, o homem e a presença de Deus. Então o que significa o altar para Deus? É um lugar que representa acesso. O altar é onde Deus acessa, onde você fala com Deus, aonde aquilo que está sendo conectado na terra está sendo conectado no céu, aonde você leva as tuas orações, aonde o mundo sobrenatural, ele invade o natural e as coisas têm que mudar, as coisas têm que acontecer, as coisas não podem continuar da mesma forma, as coisas têm que mudar diante da palavra de Deus, porque quando você conecta na terra, os céus, as coisas mudam. O altar é um lugar de acesso. O altar representa prioridade. Repete comigo, prioridade. Quando o homem ele levantava um altar antes de construir qualquer outra coisa, ele estava dizendo, Deus vem primeiro. Irmãos, quando o homem construía um altar, antes de fazer qualquer outra coisa, ele estava dizendo, Deus vem primeiro. Na tua decisão de casar, Deus vem primeiro. Na tua decisão de comprar um carro, Deus vem primeiro. Na tua decisão de montar uma empresa, Deus vem primeiro. Na tua decisão de comprar uma casa, Deus vem primeiro. Na tua decisão de mudar o teu filho de escola, Deus vem primeiro. Eu contei para vocês esse testemunho. Eu estava dentro de uma escola, minha esposa tem
muito discernimento espiritual. E eu tenho orado, buscado a Deus. E às vezes o que ela sente, eu estou sentindo também. Então se a gente está no mesmo ambiente, ela sente, ela olha para mim, eu já entendi porque eu senti também. E a gente já se conversa com os olhos, a gente não decide. A gente sai, a gente conversa. Quando nós estávamos numa escola, eu contei isso para vocês. Vimos a escola, estávamos sentindo uma opressão, algo terrível ali dentro, de tantas escolas que a gente tinha ido ver para o SAM, e de repente quando a gente vai para a sala, conversar com uma pessoa, que a pessoa está de cabeça baixa, e que ela olha, a minha esposa falou que teve essa impressão no espírito, como se o diabo falando assim para minha esposa, você me viu. Nós saímos dali, nós conversamos, e eu não matriculei o meu filho ali. Então se você não acredita no mundo espiritual, ele acredita em você. Se você não acredita no diabo, ele acredita em você. Vocês estão comigo, amém? O altar, ele representa a prioridade. Abraão fazia isso constantemente. Antes de estabelecer em um lugar, ele levantava um altar. Terceiro, o que significa o altar para Deus? O altar, ele representa a dependência. Repete comigo, dependência. Levantar um altar era reconhecer, eu preciso de Deus. Irmãos, toda vez que você levanta um altar, você está dizendo para Deus, eu dependo do Senhor. Toda vez que você levanta um altar, você está dizendo para Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti para aceitar essa proposta de emprego. Eu dependo de Ti para me mudar de cidade. Eu dependo de Ti para me mudar para outro lugar. Eu dependo do Senhor. Quando nós levantamos um altar, significa a dependência. O altar é um ato de humildade. Homens levantaram altares após vitórias, em tempos de guerra, em momentos de medo, depois de grandes livramentos, antes de tomar alguma decisão importante. Mas o altar também é a maior revelação. Repete comigo, a maior revelação. Você está comigo, meu irmão, nessa palavra, amém? No Antigo Testamento, homens construíam altares. No Novo Testamento, Jesus se torna o altar. E agora nós nos tornamos a habitação da presença. Irmãos, isso é tremendo para mim e para você, porque quando nós começamos a entender essa dinâmica, você só não vai pedir por fogo, você não vai só pedir por glória, você não vai só pedir pela presença, mas você vai entender que você precisa restaurar o seu altar. Amém? Louvado seja Deus. Quando nós olhamos em Atos, capítulo 2, o altar ele deixou de ser apenas um lugar físico, mas o altar ele se torna agora uma postura espiritual. Agora eu te trouxe lá do Antigo Testamento e agora a gente vai entrar um pouquinho para cá. Eu queria que você entendesse isso, porque antes era algo muito físico o altar. Você tinha que pegar pedras, você tinha que pegar lenhas, você tinha que matar um novilho, cortar ele em pedaços, limpar ele, colocar ele ali dentro, acender um fogo. Mas quando a gente olha que o altar deixou de ser apenas um lugar físico, mas ele se torna agora uma postura espiritual. Atos capítulo 2, ali após a primeira pregação de Pedro, irmãos, 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Irmãos, 3.000 pessoas se renderam a Jesus, isso não é normal, amém? Sabe quando você prega para alguma pessoa na rua? Quando você fala do amor de Deus para alguma pessoa na rua, e aquela pessoa, os olhos dela começam a encher de lágrimas, aquela pessoa talvez era uma pessoa que estava em total rebeldia, estava na contramão contra Deus, não amava a Deus, odiava a Deus, e de repente você começa a pregar uma palavra, você começa a ministrar algo, o olho daquela pessoa enche de lágrimas, e aí você fala para ela, você quer aceitar Jesus, e essa pessoa se rende, ela chora, ela não consegue falar. Já aconteceu isso contigo? Irmãos, não é por nós, não é por aquilo que nós falamos, mas é por quem está em nós. Por isso que fala que o altar agora ele é espiritual, amém? Habita dentro de você o Espírito Santo de Deus. Não cesse de pregar, não cesse de falar, não cesse de orar. Precisamos ser muito mais espirituais e restaurar o nosso altar. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, Pedro, a Bíblia diz que ele era um homem iletrado. Pensa nisso, irmãos, um homem que não sabia falar, um homem que não conseguia falar, um homem que não tinha didática para falar, um homem que não era eloquente, um homem que não tinha as suas faculdades talvez com a capacidade total, talvez era um homem que não tinha, como é que eu posso dizer, não sabia ler,
ou talvez era um homem que tinha dificuldade através do ensino. A Bíblia diz que na primeira pregação 3.000 pessoas se convertem. Aí quando a gente vai para Atos capítulo 4, a Bíblia nos diz que mais de 5.000 homens se convertem. A palavra de Deus estava se expandindo, Deus estava fazendo muitas coisas, mas uma coisa que a gente percebe é que esse crescimento, ele não nasceu por estratégia humana. Repete comigo, ele nasceu pelo altar. Muitas vezes você está buscando algumas coisas na tua vida. E deixa eu te dar uma notícia. Não vai vir por estratégia humana. Vai vir por um altar restaurado. Amém? Vai vir por um altar em Cristo Jesus. Verdadeiramente buscar a Ele. Buscar a sua presença. Anelar por Ele. Levantar altares na tua casa. Jejuar, orar. Renunciar à sua carne. Porque quando nós olhamos para a igreja de Atos, irmãos, a igreja primitiva, ela perseverava na oração, ela perseverava na comunhão dos santos junto com o povo de Deus, ela jejuava, ela buscava a palavra, ela vivia em quebrantamento. Irmão, você sabe aquilo que significa viver em quebrantamento? Quando a gente olha o texto bíblico, Joel, eu amo esse texto, eu tenho falado muito acerca desse texto. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com prantos, rasguem o seu coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo e tardio em se irar, e grande é a sua misericórdia. Ele muda de ideia. Irmão, quando nós entendemos isso, nós vemos que a igreja primitiva, ela buscava, ela orava, ela jejuava, ela clamava a Deus, ela se quebrantava diante do Senhor. A gente vai falar um primeiro tópico aqui que é muito interessante, sobre você ter uma intimidade com Deus e você buscar a Ele, e você entrar na presença de Deus limpo, sem reservas, falando com total intimidade e se colocando diante de Deus. A igreja carregava a presença. Eles não tinham estruturas gigantes. Pensa comigo, irmãos. Eles não tinham tecnologia. Eles não tinham influência política. Mas eles tinham fogo no altar. Repete comigo. Eles tinham fogo no altar. A Bíblia diz que os enfermos eram curados. A Bíblia nos diz que as vidas das pessoas eram transformadas. Cidades inteiras eram impactadas. Demônios fugiam e o evangelho avançava em poder. Porque existia altares restaurados. Irmãos, enquanto a palavra vai sendo ministrada, enquanto Deus vai nos revelando a sua palavra e vai falando aos nossos corações, olhe para a tua vida e veja dentro de você se existe áreas que você precisa restaurar o altar do Senhor na tua vida. Porque quando nós restauramos o altar do Senhor, a presença de Deus vem. Atos capítulo 19, a gente vê quando Paulo ele chega a Éfeso. É tão tremendo, é tão poderoso o avivamento lá em Éfeso, que o ambiente espiritual ele foi totalmente impactado. Irmãos, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele passa 3 anos em Éfeso. E aí ele prega a palavra de Deus. E aí era uma cidade que tinha muito misticismo. Era uma cidade que tinha muita idolatria. Era uma cidade que eles adoravam muitas coisas ocultas, né? Muitos oráculos, coisas escondidas. E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele prega a verdade de Deus, ele prega a palavra durante 3 anos naquele lugar. Irmãos, o poder de Deus era tão grande na vida daquele homem, o poder de Deus era tão impactante na vida do apóstolo Paulo, que a Bíblia nos diz que o lenço do apóstolo Paulo, que ele usava e as suas roupas, e ele deixava de canto, quando as pessoas pegavam aquela roupa, e elas chegavam com aquela roupa e com aquele lenço, perto de pessoas, a Bíblia em Atos capítulo 19 nos diz que a enfermidade fugia. Não sei, irmão, se você quer viver isso na tua vida. Não sei se você quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu não sei se você quer viver as maravilhas que a Bíblia nos... Eu quero viver. Porque a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não é mitologia. A Bíblia não tem personagens, mas tem homens de carne e osso. A Bíblia nos diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que o jejum coletivo de muitas pessoas afasta guerras, afasta pragas, pessoas são curadas, a resposta de Deus vem. A Bíblia nos diz que enfermos são curados. A palavra de Deus nos diz que basta uma palavra do Senhor para que as coisas mudem.
Irmãos, eu não sei você, mas eu quero viver tudo isso. Eu quero viver toda a intensidade daquilo que Deus nos prometeu. Eu quero viver cada gota dessa palavra. Eu quero viver cada realidade daquilo que está escrito. Eu não quero viver os meus dias sem viver com intensidade em Deus. Eu não quero brincar de ser cristão. Porque, irmãos, quando Jesus ele anda sobre as águas, ele não está mostrando para Pedro e para os seus apóstolos que ele tem poder de andar sobre as águas. Não tem nada a ver sobre isso. Ele não está querendo mostrar para os seus discípulos que ele é aquele que tem poder, que ele anda sobre as águas, que ele pode fazer muitas coisas. Não tem nada a ver com isso. Quando Jesus ele anda sobre as águas, ele está mostrando para aqueles discípulos: ei, eu quero afastar você da imoralidade sexual. Eu quero tirar você da perversão. Eu quero tirar você da fofoca, eu quero te distanciar da calúnia, eu quero tirar você de pecados ocultos, eu quero libertar a tua vida. Porque não tem a ver Jesus mostrar o seu poder sem que isso não tenha transformação na minha e na tua vida. Quantos entendem isso, amém? Irmãos, o primeiro Adão ele peca. Romanos capítulo 5, o primeiro Adão ele peca. A Bíblia fala em Gênesis, a Bíblia fala, em Romanos, que toda a criação foi sujeita àquele que a sujeitou. Quem sujeitou foi Adão. A criação não tinha nada a ver com isso. Mas ele sujeita ela sem a sua própria vontade. E nós nascemos com a carne, com o pecado. O segundo Adão, como diz Romanos capítulo 5, Jesus, ele vem. Ele faz a obra da redenção, ele morre por mim e por você. Irmãos, restaurar o nosso altar, andar em santidade, andar em retidão, buscar a presença de Deus, é o mínimo. Senhor, compreender a tua palavra. Eu estou compreendendo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Atos capítulo 19, quando Paulo ele chega em Éfeso, um avivamento tomou conta daquela cidade. O ambiente espiritual ele foi totalmente impactado. Pessoas abandonavam práticas ocultas, livros de feitiçaria eram queimados, multidões se arrependiam, milagres extraordinários aconteciam naquele lugar. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê em Atos capítulo 13. Olha só o que o texto bíblico diz em Atos capítulo 13, versículo 2. E quando eles estavam adorando, repete comigo, adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim agora Barnabé. Irmãos, eles estavam fazendo o quê? Irmãos, eles estavam fazendo o quê? Adorando em jejum? Quando a Bíblia nos diz em Esdras, misericórdia, cadê Esdras que fugiu da Bíblia? Olha o diabo querendo me envergonhar, gente. Esdras, irmãos. Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21, diz assim: então ali, junto ao rei Ava, proclamei o quê? Jejum, repete comigo, jejum. Para nos humilharmos diante do nosso Deus, irmãos. Toda vez, foi vindo alguns textos e eu fui soltando aqui para você. Toda vez que a gente vê na Bíblia, a gente vê sobre um altar restaurado, sobre a palavra de Deus, nós vemos o povo levantando altares. Nós vemos o povo em jejum, nós vemos o povo em oração, nós vemos o povo buscando. Irmãos, jejum e oração é uma prática do cristão. A Bíblia nos diz que o jejum coletivo, Deus faz grandes coisas e grandes obras. Por que nós estamos num jejum de 21 dias, um jejum coletivo? Irmãos, faça jejum na tua família, faça jejum na tua casa, tenha um culto do lar, ore todos os dias, estabeleça um horário de oração na tua casa. Deus faz muito em seus efeitos quando nós buscamos a Deus e buscamos a santidade no Senhor. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 139. Salmos 139.
Salmo 139, eu amo demais esse texto. Esse texto é tremendo e esse texto é poderoso. Irmãos, o texto bíblico diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Antes que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas de todos os lados e pões as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso diante de mim, e tal conhecimento é elevado e eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá o Senhor está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite será clara como o dia, porque para ti, Senhor, as trevas são como a luz, a mesma coisa. Pois tu me formaste no meu interior, tu me tecestes dentro do ventre da minha mãe. Graças te dou, graças te dou, graças te dou, Senhor, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido pelo Senhor, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos, e cada um determinado para que eu possa existir em cada um deles. Versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, o altar exige transparência. Pega isso em nome de Jesus. O altar exige transparência. Versículo 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Está falando que Ele te conhece. Sabes quando me sento e quando me levanto. Senhor, conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes que a palavra me venha à boca, o Senhor já a conhece. Não se esconda de Deus. O altar, ele exige transparência. Porque antes de Elias colocar o sacrifício sobre o altar, ele precisou lidar com as pedras quebradas. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Quem é você? Quem é você? Por quanto tempo você vai continuar se escondendo? Por quanto tempo você vai continuar se escondendo? Porque eu, o Senhor, sondo você e eu te conheço. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Antes que a tua palavra venha à boca, eu já sei aquilo que você vai dizer. Para de se esconder de mim. Para de se afastar de mim. Para de ir para longe de mim quando você deveria estar perto de mim. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua presença e a tua graça nas nossas vidas, Senhor. Da mesma forma, Deus não trabalha sobre aparência. Deus trabalha sobre verdade. Não adianta a gente se esconder, porque Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus conhece quando você se senta e quando você se levanta. O salmista declara que Deus conhece as nossas palavras antes da gente falar, conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções, conhece as nossas dores escondidas. O maior problema de muitos não é a falta de culto, mas é a falta de sinceridade diante de Deus. Deus te conhece.
Muitas pessoas tentam manter uma imagem espiritual enquanto o altar interior está abandonado. Uma oração sem profundidade, uma adoração sem entrega, um ministério sem presença, uma aparência sem transformação. O altar exige transparência, mas o altar cura a distância. Repete comigo, o altar cura a distância. Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 10 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, meu Senhor, lá o Senhor está. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá o Senhor está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Para onde fugirei da tua presença? O altar, ele cura a distância. Muitas pessoas, elas dizem: Deus está longe de mim. Eu não sinto mais a tua presença. Parece que o céu está fechado. Mas quando nós olhamos Salmo 139, revela uma verdade poderosa. Deus nunca se afastou. Deus nunca se afastou. Quem se afastou foi o homem. O altar em ruínas nos impede de permanecer na presença que já está ao nosso redor, irmãos. O altar nos impede de permanecermos na presença que já está ao nosso redor. Irmãos, é uma palavra hoje, por isso que muitas vezes há um peso. Por isso que muitas vezes eu senti o peso dessa palavra em casa. Passei o dia meio aéreo. Porque é uma palavra de restauração, de altar. Quando a gente olha, é tão interessante, não sei se você já leu o texto de Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 22. A Bíblia fala que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. A Bíblia fala que ele estava cansado, ele estava com medo, ele estava confuso, ele estava sem direção. E aí ele dorme no meio do caminho. Ele pega uma pedra como travesseiro, coloca e aí ele se deita. A Bíblia nos diz que durante a noite Deus dá uma visão a Jacó. A visão que Jacó teve foi uma escada que ligava da terra e ligava no céu. Os anjos subiam e desciam e o Senhor falava com ele. Quando Jacó ele acorda, presta atenção. Quando Jacó acorda, ele declara algo poderoso. Irmãos, às vezes a minha, a tua vida está assim, presta atenção nisso em nome de Jesus. Porque Jacó declara: na verdade, o Senhor está neste lugar, eu que não sabia. Na verdade, o Senhor está na tua casa, você que não sabia. Na verdade, o Senhor está no quarto do teu filho, talvez você que não sabia. Na verdade, Deus está nesse confronto, Deus está no teu casamento, Deus está na tua vida financeira, você que não sabia. Quando nós restauramos um altar, nós começamos a entender e a perceber que Deus está conosco. Muitas pessoas hoje vivem como Jacó. Deus está perto, Deus continua falando, Deus continua querendo se revelar, mas o altar está abandonado. A falta de oração, a ausência de intimidade, a distração em meio à tua rotina que te engole e a esfrieza espiritual vem sobre a tua vida. Quantos estão entendendo isso, amém? E aqui eu estou chegando para o final. Quando a gente olha para Jesus, o altar definitivo, repete comigo, o altar definitivo. Na antiga aliança, o altar, ele recebia sacrifício, amém? Na nova aliança, Jesus é o sacerdote, o sacrifício e o próprio altar. A cruz foi o altar definitivo, aonde a justiça encontra a misericórdia, aonde o pecado ele foi vencido e aonde o acesso ao Pai foi liberado. Irmãos, hoje você tem um acesso liberado, porque quando o véu ele se rasga, Deus está dizendo para você e para mim agora vocês podem entrar. A Bíblia diz que o véu
como se fosse o dedo de Deus, o véu se rasga de cima a baixo. E agora a gente pode entrar na presença de Deus. Porque talvez essa palavra não foi uma palavra de você vai ganhar, você vai ter vitória, Deus vai te dar alguma coisa. Mas é uma palavra que nos traz uma reflexão e um peso espiritual de que eu e você precisamos restaurar o nosso altar, amém? Quantos aqui estão entendendo isso, amém? Por último, abre a tua Bíblia em Salmo 139, no versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: pois tu me formaste no meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe, graças te dou, ouvido que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles determinado, quanto nenhum deles ainda havia existido. Irmãos, o altar, ele é um lugar de intimidade. Repete comigo: altar é um lugar de intimidade. O altar não é apenas um lugar de renúncia, mas ele também é um lugar de encontro. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O altar, ele é um lugar de intimidade, aonde Deus te conhece. Por que eu estou falando que o altar é um lugar de intimidade? Porque no mais profundo do teu interior, ele te formou, ele teceu o tecido da tua pele, ele escreveu os teus dias num livro, ele formou os teus ossos. A Bíblia diz que ele te viu. O altar é um lugar de intimidade. Quando você está diante do Senhor, quando você está diante do altar de Deus, quando você está buscando o Senhor, irmão, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei como você entrou aqui dentro. Eu não sei como está o teu coração. Mas a Bíblia diz que o altar é um lugar de intimidade. Irmãos, em nome de Jesus, restaure o altar do Senhor em tua vida. Amém? E para a gente finalizar, Salmos 139, versículo 23 e versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, o último ponto, e aqui eu termino, é que o fogo desce aonde há alinhamento. A presença de Deus na tua vida, o fogo de Deus desce no altar, que é a tua vida, que é a tua casa, quando existe alinhar. Sonda-me, Deus, que me conhece, prova e que conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. O fogo de Deus, ele não vem apenas para te emocionar, mas ele vem para purificar, transformar, alinhar, consumir aquilo que não pertence ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Irmão, quantos aqui entenderam essa palavra essa noite? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Deus, nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque nós queremos um altar restaurado na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, restaura o nosso altar, restaura o nosso altar, restaura o nosso altar na Tua presença, restaura o nosso altar na Tua presença. Eu quero ler o último texto para você, em Salmos, capítulo 27, a Bíblia nos diz, antes nós temos a apresentação, obrigado Júlio, a Bíblia nos diz assim, feche seus olhos, medite nesse Salmo. Ó Senhor, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Quando os malfeitores me sobrevierem e tentarem me destruir, eu me oporei contra esses inimigos, e eles tropeçarão e eles cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Irmãos,
ainda que estoure contra você uma guerra, o teu altar vai estar de pé, você vai estar na presença do Senhor, a tua família vai estar protegida pelo sangue de Cristo, você vai estar alinhado, você vai estar transparente em Cristo, você vai ter uma vida no altar e você vai ter a confiança que Deus está com você. Uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo e no interior do seu tabernáculo me acolherá, e no oculto da sua rocha eu estarei seguro.